Olá a todos, eu sou Helena Baroni e hoje eu vou apresentar o trabalho Fundamentos da Vantagem Competitiva na Literatura. As autoras sou eu e a professora Delcy Grapedia da Vesco, que também é minha orientadora. Eu sou bolsista de um projeto financiado pela Fundação Araucária, meu curso de graduação é Administração, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus Cascavel, Paraná, da UniOeste. Na introdução, vamos começar destacando que a vantagem competitiva é um termo que normalmente pode ser utilizado para definir a performance relativa de diferentes concorrentes em um ambiente de mercado de determinado produto. Então, basicamente, é o que explica as diferenças de desempenho entre empresas que vendem o mesmo produto, do mesmo tipo de produto. De acordo com Powell, 2001, sobre quaisquer das principais teorias que discutem estratégias para melhores desempenhos, constante performance superior existe, e apresenta causas específicas que estão ligadas diretamente ao conceito de vantagem competitiva. Então, mesmo não sendo muito estudado, a performance superior pode ser observada e a vantagem competitiva pode ser sim associada a este. Nos objetivos, temos como objetivo geral associar os ativos intangíveis e o valor como ferramentas para o alcance da vantagem competitiva e, consequente, melhores resultados para a organização que a aplica. Nos objetivos específicos, temos investigar conceitualmente as terminologias agregar, criar e cocriar valor, discutir os fundamentos da vantagem competitiva na criação do valor de uso e de troca, atribuir os fundamentos da vantagem competitiva à teoria RBV e mapear os conceitos de ativos intangíveis relacionados à vantagem competitiva. Para material e métodos, temos como metodologia a de revisão teórica, considerar a necessidade de categorizar a vantagem competitiva como existente ou não e entender como a sua aplicação pode ser realizada. Assim, procurando coletar e analisar possíveis contribuições para a literatura que cercam o tema vantagem competitiva e ativo intangível, que servirão de material para esta pesquisa. Assim, o método consiste no levantamento teórico e análise do material de autores que anteriormente discorreram sobre o tema em questão. Nos resultados obtidos na pesquisa, é importante destacar que, como apontado por Porter, a vantagem competitiva se estabelece como a busca de uma organização por uma posição mais favorável na indústria, assim como o principal fator para explicar o sucesso ou fracasso de uma empresa. O valor pode ser apresentado como um dos conceitos mais necessários para a implementação da vantagem competitiva. O valor pode ser separado em valor de uso e valor de troca, e processos que podem ser executados no valor são criar, converter, cocriar e agregar valor. Todos esses são associados à vantagem competitiva, que é beneficiada pela possibilidade de a organização diferenciar o valor de seus produtos em relação a concorrentes. O valor de uso, por exemplo, é decidido pela percepção do consumidor em relação ao produto. O valor de troca é determinado pelo momento de sua venda em relação à quantidade monetária adquirida no determinado momento de troca do produto em relação ao que o consumidor anteriormente pagou, comparando com o valor de uso anterior dessa mercadoria. Agregar valor, por exemplo, é um processo que envolve a questão de um consumidor desenvolver expectativas ao redor do produto e eventualmente agregar um valor a tal. Está associada, na verdade, à percepção do comprador a respeito do valor do produto. Essa percepção é baseada nas opiniões sobre a mercadoria que o consumidor tem, suas necessidades, experiências únicas, desejos, demandas e expectativas. O processo de co-criar valor, por exemplo, é a junção de uma empresa colaborando com os seus clientes para a produção de novos produtos ou estratégias, como, por exemplo, de delivery. O processo de co-criar também pode envolver outras empresas, fornecedores, organizações públicas ou outros parceiros de negócios. Há uma recomendação no processo de co-criar de você conseguir fazer a alteração do ponto de vista de um tradicional para um colaborativo, onde a organização e os stakeholders juntos possam criar valor. Já os ativos intangíveis são ativos não físicos que interferem no desempenho da organização. Ou seja, ativos intangíveis são aqueles que não são físicos, como, por exemplo, máquinas e equipamentos, mas eles afetam a funcionalidade da organização. Eles não são facilmente adquiridos apenas pela capacidade de aquisição financeira da empresa, e por isso eles podem sim ser considerados mais únicos à organização, como a propriedade mais exclusiva. Já o RBV, que foi possível observar a importância dele, que também é conhecida como teoria baseada em recursos.
para a vantagem competitiva, já que relaciona os recursos de uma organização com possíveis estratégias para melhor desempenho. Os recursos em questão, como o Werner Felt defende, em 1984, são especificados como qualquer coisa que pode ser classificado como força ou fraqueza de determinada organização. São definidos como ativos, que podem ser tangíveis ou intangíveis. No trabalho em questão, estamos considerando mais os intangíveis, que estão ligados à empresa de modo semi-permanente, ou seja, fazem parte da empresa como algo mais certo. Continuando, é importante observar a noção compartilhada que uma vantagem competitiva geral pode ser alcançada, principalmente através dos ativos intangíveis e não só pelos tangíveis. Isso significa que a similaridade das máquinas e equipamentos em empresas rivais se torna cada vez maior, como apontado por Peinaldo, 2015, et al. E essa similaridade significa que o desempenho baseado apenas em máquinas e equipamentos entre empresas rivais se torna muito parecido. O que pode diferenciar o desempenho da empresa em relação a seus concorrentes e torná-la melhor que seus concorrentes é o ativo intangível, por ele ter um desenvolvimento um pouco mais complicado e ser único à organização, não sendo possível adquiri-lo através de condições financeiras, monetárias, não é algo que pode ser comprado, é algo que tem que ser desenvolvido. Isso pode trazer uma vantagem imensa para a organização que sabe utilizar. O aumento do ambiente competitivo, assim como defendido por Valandre e Tress, mas decrescente habilidade de se destacar entre diversas empresas com essa similaridade de condições materiais, o capital intelectual se torna a melhor alternativa para tentar adquirir vantagem competitiva. Já como diversos autores como Bauman e Ambrosini e Thomas e Hamed apontam, o valor se apresenta como um instrumento coordenador da aplicação e uso da vantagem competitiva, principalmente como ativo intangível. Isso porque os diferentes tipos de valor que atrelam preço para produtos em diferentes estratégias. E todas essas categorias de atrelar produto, etc., fazendo uso do processo de criar, converter e agregar valor, aproveitam características internas e externas da organização e do mercado, o que pode ajudar no processo de diferenciação de desempenho. É importante também moldar o valor a questões de heterogeneidade da performance da produção desses valores, o que interfere diretamente no desempenho da organização, porque vai a diferenciar dos demais e por isso ela deve ser cuidadosamente avaliado qual o impacto do valor na vantagem competitiva empresarial. O valor tem que ser mais considerado em diversos estudos que defendem a vantagem competitiva e a capacidade de uma diferente performance para uma empresa. Os valores eles são criados e influenciados pelos ativos intangíveis que estão dentro da organização. E eles são os principais diferenciadores desse desempenho, como empresas de condições são similares. Finalizando, a noção de criar, converter, agregar e co-criar valor em relação ao produto é o que traz essas características de diferença de produto, diferença de preço, dos produtos que têm, na verdade, o mesmo tipo de produto em empresas diferentes, qual o que define essa diferença de preço. Nas conclusões do trabalho, é possível concluir que a vantagem competitiva se estabelece como um dos principais modos de uma organização conseguir potencialmente se diferenciar das demais de sua área de atuação. E outro dos principais utensílios para a organização alcançar a atuação desejada é o capital intelectual, que há uma diferença considerando infraestruturas físicas iguais, o capital intelectual se apresenta como uma diferença para a empresa. A RBV também é composta por capital intelectual e se apresenta como uma forma de utilizar recursos da empresa em busca de uma vantagem no desempenho. Em parceria com boas estratégias e logísticas, além de adequação à estrutura da empresa, ela otimiza o uso de recursos que não estão potencialmente sendo aproveitados por empresas concorrentes e, assim, melhora o desempenho da organização. Nos agradecimentos, as autoras manifestam o agradecimento à Fundação Araucária pelo fomento ao projeto de pesquisa aprovada pelo edital 054/2021, PRPPG, e a Unioeste Campus Cascavel pelo suporte durante a pesquisa. Seguem as referências utilizadas no trabalho e muito obrigada a todos pela atenção durante essa apresentação.